A gente vai encerrar hoje essa série de mensagens, como foi dito na liturgia. O mês de novembro é o mês de aniversário da nossa igreja. Nós estamos comemorando 36 anos da nossa igreja. Então nós temos conversado e pensado um pouquinho sobre o DNA da nossa igreja. A mensagem de hoje, o texto de hoje, foi o texto que originou essa série de mensagens. Foi pensando nesse texto, olhando para esse texto que a gente vai estudar daqui a pouquinho, foi um texto que surgiu no meu coração o desejo de conversar um pouquinho com os irmãos sobre o DNA da igreja. O que a igreja é na sua essência, base daquilo que Deus tem formado na sua igreja. Sabe aquele texto da Bíblia que você lê, de repente você olha e fala assim, puxa, por que eu nunca tinha reparado nisso nesse texto? E é uma coisa assim que, ao olhar, mudou um pouco minha percepção de ver como Deus nos ama, de como Deus tem agido aqui na nossa igreja, de como Deus tem agido a cada um de nós. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no texto, porque a gente conversou durante esse mês aqui. Primeiro domingo a gente falou justamente o DNA da nossa igreja passa intrinsecamente pelo fato de reconhecermos o quanto nós somos imperfeitos, o quanto a gente está muito aquém ainda daquilo que Deus tem desejado para as nossas vidas, o quanto, apesar de salvos, e a Bíblia usa a expressão de que nós somos santos, ainda assim somos pecadores. Só que Deus nos deixa um norte no qual nós temos que seguir, e o apóstolo Paulo vai nos chamar ao desafio de buscarmos a excelência, de vivermos de uma forma parecida com aquilo que Deus tem para a gente. No segundo domingo, baseado nesse conceito da nossa imperfeição, a gente conversou. Por isso, há um manual do instrutor nas nossas vidas que nos mostra como a gente tem que agir. E o manual do instrutor nada mais é do que a palavra do Senhor. Ela serve para cada um de nós como guia, como devemos agir, como devemos viver dia após dia. A palavra do Senhor foi nos dada, e essa igreja ela é uma igreja baseada na palavra do Senhor. Isso faz parte do nosso DNA. Domingo passado, a gente conversou um pouquinho sobre a temática da diferença que é sermos igreja ou estarmos na igreja. Da temática que é sermos igreja ou apenas usuários da igreja. Nós somos desafiados a não sermos usuários da igreja, mas sermos igreja, vivemos como igreja e trabalharmos como igreja. Hoje, para encerrar essa linha de conceitos do DNA da nossa igreja, daquilo que Deus faz a partir de nós, daquilo que Deus faz em nossas vidas, daquilo que nós somos, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que nós somos a partir do sonho de Deus para as nossas vidas. Porque, para pensar um pouquinho, a gente tem que chegar a uma conclusão lógica que esses 36 anos de história se dá pelo fato daquilo que Deus fez. Nós estamos aqui hoje, o que nós estamos vivendo hoje como igreja, e cada um aqui como pessoa, como família, como ser humano, está vivendo isso porque Deus quer, porque essa é a vontade de Deus. Para pensar, quer ver? Um raciocínio muito simples e muito rápido. Quando você era pequeno, bem possivelmente você tinha um sonho. Quando eu crescer eu quero ser, sei lá o quê, alguma coisa. Hoje, os adultos formados já com profissão, você está realizando o teu sonho de infância? Era esse sonho que você tinha quando você era bem criança? Eu me lembro, quando eu era criança, como bom brasileiro, o meu sonho era ser jogador de futebol. E assim, a vida foi passando, eu descobri que se eu fosse investir nessa carreira, eu ia passar fome, né? Eu jogo bola com o pessoal da igreja de vez em quando, mas driblar o Abraão é fácil, né? Eu quero saber jogador profissional. Então assim, não dá, né? Então assim, eu descobri que eu ia passar fome se eu fosse ser jogador de futebol. Então, não vai. Para essa linha não vai. Passado algum tempo eu falei, não, vou ser jogador de basquete. Gostei da ideia, eu joguei e cheguei assim, modéstia à parte, me destacar no basquete. Cheguei a representar a minha cidade, Santa Bárbara do Oeste, fui jogar basquete por Santa Bárbara do Oeste, né? Mas assim, também não foi. O basquete até que me saiu bem, mas não foi. Passado algum tempo, eu cheguei na fase da adolescência, e já um pouco na juventude, trabalhando como eletricista, eu pensei, vou ser engenheiro, ou engenheiro civil, ou engenheiro elétrico. E assim, fiquei bons anos da minha vida pensando, vou ser engenheiro, vou praticar engenharia, não sei se engenharia civil ou engenharia elétrica. No final das contas, virou o quê? Pastor. Mas tudo a ver com jogador de futebol, jogador de basquete, engenheiro, mas tá ali, ó, do lado do outro. Para piorar
profissão. Engenheiro. Não, teve uma fase também que eu queria ser policial. Mas daí eu tenho medo do bandido, medo de tiro, não ia dar certo, policial. Não, entre jogador de basquete e engenheiro, eu pensei em ser policial, mas não deu certo. Mas, para prestar atenção. Engenheiro. O que o engenheiro investe? O que o engenheiro estuda? Se você pegar os meus boletins de escola, da quinta, sexta, sétima, oitava série, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, estudar matemática, é muita matemática. Se você pegar os meus boletins de escola, nesse período de estudo, a avaliação era de A a E. Matemática era A, B, A, B, A, B, só nota alta. Português, só pela misericórdia de Deus. Muita oração, muito jejum, sabe, muita lágrima, consegui um C lá de vez em quando. Aí beleza, vai para o seminário. No seminário, gente, para minha tristeza, mágoa, não tem uma matéria de matemática. A idade de Noé já está descrita na Bíblia, você não precisa fazer um cálculo, não precisa nada. Primeiro ano do seminário, português, inglês, grego e hebraico. Ontem nós tivemos um culto aqui e quem pregou aqui foi o pastor Romualdo. Ele foi meu professor de hebraico no seminário. Até um presbítero perguntou para ele assim: pastor, o senhor dá aula de hebraico? Entende hebraico? Ele falou assim: hebraico é fácil, não é difícil. Eu do lado dele assim: não, com certeza, hebraico é uma facilidade que eu não aprendi até hoje direito, mas hebraico é muito fácil, né? Mas olha onde Deus trouxe. De jogador de futebol, policial, para jogador de basquete, para engenheiro, para pastor. A última coisa que eu pensava era ser pastor. Ontem até alguém me perguntou: como você recebeu o seu chamado de pastor? Eu falei: eu não sei, porque eu sempre achei pastor um cara muito chato. Mas sim, bem chato. Mas aí, isso é só para ilustrar o que eu estou querendo dizer o seguinte: onde nós estamos hoje tem muito mais a ver com aquilo que Deus planejou, tem muito mais a ver com aquilo que Deus determinou, do que com aquilo que eu realmente queria, do que com aquilo que eu realmente me esforcei, do que daquilo que eu realmente sou capaz, ou penso ser capaz de fazer e cumprir. Eu quero convidar você a ler o texto bíblico. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, do verso 31 ao do verso 21 ao verso 38. Como eu disse, esse texto é um texto que tem mexido muito comigo. Essa série de mensagens surgiu por causa desse texto, e eu tive até a oportunidade de compartilhar esse texto em outras igrejas que eu fui falar, porque esse texto assim está norteando a minha cabeça há um bom tempo, sobre o que a palavra de Deus fala, como Deus agiu através desse servo Elias, como Deus agiu através da vida dele, como tudo aconteceu. E para mim, se a gente terminar essa série de mensagens, e a gente como igreja entender principalmente a perspectiva dessa noite sobre o DNA da nossa igreja, valeu a pena esse tempo a gente conversando sobre esse tema. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 21, diz o seguinte: Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvidas sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor, mas se Baal é Deus, adore Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Guardem essa informação: 450 profetas de Baal, ok? Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e põem em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu falei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder no âmbito do fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem um touro e preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e prepararam e oraram a Baal desde manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus.
pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro, talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou a lenha no altar, cortou o couro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarros com água e derramem sobre o animal sacrificado sobre a lenha. E fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Faça pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel, que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que aí, esse texto ele vai contar a história. O povo de Israel, se você estudar o povo de Israel no Antigo Testamento, que era o povo do Senhor, eles tinham essa história cíclica, ela vai e volta constantemente. Direto o povo se afasta do Senhor, Deus coloca um castigo no povo se arrepende, Deus levanta um profeta, um sacerdote, um rei, um juiz, para trazer o povo de volta para adorar o Senhor. Essa é a história que nós lemos, é mais um desses momentos cíclicos. O povo mais uma vez tem abandonado a adoração do Senhor. A gente viu no relato que nós lemos, o altar do Senhor. Naquela época não tinha igreja, eles adoravam o Senhor em altar montado de pedras, queimavam ali sacrifícios, e aquela fumaça subia ao céu, e aquele era o culto que eles ofereciam ao Senhor. Estava destruído, ou seja, fazia muito tempo que ninguém tinha nenhuma prática de adoração a Deus naquele contexto ali, naquele local. Deus então conversa com Elias, levanta esse homem chamado Elias para justamente fazer essa atitude de trazer o povo de Deus de volta para si. O interessante é que quando a gente para olhar para Elias, e se você já leu um pouquinho das histórias bíblicas, normalmente a gente é tomado por uma admiração de quem é Elias. A Bíblia vai dizer mais para frente que Elias sobe ao céu num redemoinho, acompanhado por uma carruagem de fogo. O texto vai mostrar Elias um homem que vai fazer milagres, isso chama a nossa atenção. Mas o que talvez passa desapercebido na nossa atenção é que Elias enfrenta aí 450 homens. A gente lê o texto, fogo cai do céu, consome o holocausto. Depois que o povo começa a adorar a Deus, Elias dá uma ordem para que o povo mate os profetas de Baal, e os profetas de Baal morrem. Acontece que Acabe tem uma esposa chamada Jezabel, uma esposa terrível. Jezabel faz uma promessa então que dentro de 24 horas faria com Elias o mesmo que fez com os profetas de Baal. Elias, que outrora tinha enfrentado 450 homens, fugiu de uma mulher. Eu não vou nem entrar no detalhe do assunto, porque eu tenho uma esposa em casa, então assim, vamos ficar só por aí, tá? Quando Elias foge, ele foge da presença do Senhor. Por que, entre aspas? Porque ele foge para um monte chamado Monte Horebe. Monte Horebe significa monte do Senhor, um monte onde as tábuas da lei foram entregues a Moisés, por exemplo. Então Elias foge da presença do Senhor, na verdade, para a presença do Senhor. Elias, nesse contexto, tem flertes com desejo de morte, questionando se a vida dele vale a pena. Então Elias, assim, nada mais nada menos do que um ser humano como eu e você, que tem seus momentos bons e tem seus momentos horríveis. Tem momentos de vitória, que enfrenta 450 homens, mas tem momentos de desespero, que foge de uma mulher e entra em depressão e tem desejo de morrer.
que eu estou querendo dizer com isso? Deus escolhe um cara imperfeito para fazer a obra dele, como foi lido na liturgia, escolhendo Maria Madalena, como a gente já conversou aqui outras vezes e tudo mais. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que constantemente eu ouço pessoas falando assim: ai, eu queria ter a vida de Elias, eu queria ter a audácia de Elias, porque, puxa vida, Elias orou e fogo caiu do céu, como se Deus tivesse respondido à oração de Elias, como se Deus tivesse se movimentado justamente depois de Elias ter orado. Mas dá uma olhada no que a palavra do Senhor diz justamente no contexto da oração de Elias. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, isso mais ou menos pela cultura da época, 3 horas da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim. E a oração de Elias era muito rápida, muito direta, vai dizer o seguinte: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, prova agora que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo. E é impressionante que ele vai dizer o seguinte: eu sou o teu servo e eu fiz isso tudo de acordo com a tua ordem. O contexto não é Deus que responde a oração de Elias, mas pela própria oração de Elias, Elias está confessando que ele está respondendo uma ordem de Deus para a vida dele, é ele que está obedecendo a Deus. Esse homem está simplesmente compreendendo qual é a vontade de Deus para a vida dele. A gente tem que tomar muito cuidado, porque vamos ser sinceros, como igreja, qual é o perfil nosso de oração? Existe sempre aquele trocadilho, né, que a gente fala: quando que a gente ora mais? Quando a gente está com mais dificuldade. Vamos ser sinceros, as nossas orações, elas normalmente giram em torno do fato da gente fazer o quê? Pedir: oh Deus, me abençoa meu dia, abençoa minha noite, abençoa a proposta de emprego que eu tenho. É ou não é? Gente, esse negócio da gente falar com as pessoas só para pedir, não dá certo. Quer fazer um experimento? Fazer um teste com você. Você que é casado talvez vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer agora. Passa um sábado todo na tua casa, sábado todo, você e tua esposa. Mas você, marido, não fala com a tua esposa em nenhum momento, o dia todo. Sei lá, se ocupa com alguma coisa, vai jogar videogame, vai assistir Netflix, fica no Facebook, mexe no celular. Passou o dia todo. Chega lá para 6, 7 horas da tarde, olha para sua esposa e fala assim: amor, não vai ter janta nessa casa não? O que você vai fazer de janta? Se eu fosse você, e você fizer esse teste, assim que você terminar de falar isso, se eu fosse você, eu agachava e saía correndo em zigue-zague ainda, porque um objeto ponte agudo pode ir na tua direção. Se não dá certo esse tipo de relacionamento com a nossa esposa, você acha que vai dar certo esse tipo de relacionamento com Deus, do qual a gente entra na presença de Deus só para pedir? Fogo caiu do céu. Não foi porque Elias pediu. Fogo caiu do céu porque essa era a vontade de Deus. E Elias estava simplesmente obedecendo à vontade de Deus. Elias estava simplesmente cumprindo aquilo que Deus já tinha designado para a vida dele. Mas o que mais me chama a atenção nem tanto é o fato de Elias ter sido esse servo obediente, porque diz o ditado, né, que quem pode manda, obedece quem tem juízo. Mas eu vou dar um desafio para você. Olha para a tua Bíblia aí. Olha para o teu smartphone ligado em 1 Reis 18. A gente leu do versículo 21 até o versículo 39. Mas dá uma folhada no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 20. Que momento que Deus chega para Elias e fala para Elias: Elias, vai lá, fala com Acabe, fala com o povo de Israel, vamos mudar essa história. Você pode olhar do versículo 1 até o versículo 20, que antecede o texto que nós lemos. Nenhuma vez Deus chega para Elias e manda Elias fazer isso. Olha o versículo 1, a gente nem leu, mas dá uma olhada no versículo 1 de 1 Reis 18. O versículo 1 diz o seguinte: algum tempo depois, já fazia 3 anos que Deus tinha mandado parar chover sobre a terra. Não chovia, nem caía orvalho sobre a terra, nem caía sereno sobre a terra. Quando Deus deu essa ordem para Elias, Elias avisou para Acabe que isso ia acontecer. Depois que Elias avisou para Acabe que isso ia acontecer, Deus falou para Elias: foge, que Acabe vai tentar te matar. Passou algum tempo, Deus aparece para Elias e fala: Elias, agora está na hora de você ir lá encontrar Acabe de novo. Então depois dos 3 anos, aparece Deus para Elias e ele vai dizer o seguinte: vá, apresenta seu rei Acabe, pois eu vou mandar chuva. Pois eu vou mandar chover. Interessante que em nenhum
Eliseu para Elias e fala assim: vai lá, se apresenta para o rei Acabe, enfrenta o rei Acabe, enfrenta os 450 profetas de Baal, vai lá, enfrenta esse povo, reconstrói o altar, que essas coisas vão acontecer. Não tem essa fala de Deus para Elias. Elias exerce uma vida íntima com Deus. Elias exerce uma vida de intimidade com Deus. Eugene Peterson, ele escreve um livro chamado O Pastor Segundo o Coração de Deus. Na introdução desse livro, ele vai dizer que todo cristão pode ser reconhecido por uma trigonometria. Ele fala: a trigonometria demonstra o que é a vida do cristão. Ele vai dizer: o melhor triângulo. Ele vai dizer o seguinte: todo cristão tem que ficar responsável, preocupado com a base do triângulo. O Eugene Peterson diz o seguinte: se o cristão ajeitar esse ângulo e ajeitar esse ângulo, o terceiro ângulo aqui em cima se fecha sozinho. O que o Eugene Peterson vai dizer? O primeiro ângulo da vida do cristão que ele tem que tomar cuidado é o ângulo da leitura bíblica. O segundo ângulo que a vida do cristão ele tem que tomar cuidado é a vida da oração. Eugene Peterson disse: você cuidou da vida de leitura bíblica, você cuidou da vida de oração, o terceiro ângulo se ajusta sozinho, que é o ângulo do discernimento do Espírito. Não precisou Deus chegar para Elias e falar assim: Elias, vai lá, faz isso. Porque Elias tinha uma vida de intimidade com Deus, tinha uma vida de relacionamento com Deus. Ele exercia essa vida íntima com Deus. O discernimento do Espírito, que é a vontade de Deus operando na vida dele, veio de forma simples, a ponto de Deus falar: eu vou mandar chuva. Isso ser o suficiente para ele chegar lá, enfrentar esses caras, enfrentar 450 homens de Baal, e vou orar. Vamos ser conscientes, orar para fogo cair do céu. Isso tinha acontecido anteriormente, mas todas as vezes que isso já tinha acontecido, tinha sido o juízo de Deus sobre o povo. Deixa eu só fazer um paralelo para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou querendo dizer com essa intimidade que Elias tem aí com Deus e tudo mais. Voltando ao exemplo de você que é casado, mas talvez você tenha um amigo que talvez sirva de exemplo. Segunda-feira passada, eu e a Carla comemoramos 7 anos de casado. Inclusive, assim: eu descobri agora, eu aceito presente atrasado, fica à vontade, se Deus tocou no teu coração. Foram 7 anos de casado. 7 anos, hein? Ó, estamos bombando. 7 anos, já estou pronto para dar aconselhamento para casais à vontade. 7 anos. O pessoal normalmente fala assim: primeiro ano de casado é uma beleza, né? A lua de mel. Eu não sei de vocês. O primeiro ano de casado nosso, a Carla está aqui para testemunhar, foi assim uma coisa terrível. Mas foi um negócio que não olha. Eu tinha umas ideias assim, de tudo, gente, de tudo. Até da posição dos móveis em casa, como ia ficar, não dava certo. Eu tinha umas ideias excelentes de como deixar a televisão, como deixar o sofá. Ela tinha umas ideias horríveis, mas não batia. Assim, as minhas ideias de colocar os itens no armário eram perfeitos, mesmo que eu não ia usar. As ideias dela eram terríveis. O nosso primeiro ano de casado assim, foi um negócio. Mas assim, quer ser muito bem ou quer ser muito ruim, terminava o dia, a gente ia para o mesmo quarto, a gente ia dividir o mesmo espaço, a gente ia ficar junto ali. Acordava no outro dia, eu olhava para ela e falei: está respirando, não morreu essa noite, né? Então vamos lá, vamos viver mais um dia junto. E ela acordava à noite e olhava assim: o Rafa também está respirando, Deus não atendeu minha oração, e vamos. O que aconteceu? Passou, e a gente começou a conviver junto. Hoje, 7 anos, tem muita coisa que ela não precisa nem dizer para mim, só de eu olhar para ela. Agora a gente tem o Pedro, às vezes só de eu olhar para o Pedro. Esses dias eu cheguei em casa, abri a porta de casa, o Pedro estava branco no canto da sala. Eu falei: TPM, já sei, não precisa dizer, vou correr comprar chocolate, né? Tem coisas que não precisam mais dizer, tem coisas que a gente já conhece só de olhar. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita para uma família, e a família, nós estávamos conversando, eu, a esposa e um filho dela, esperando o marido chegar, e a gente precisava conversar sobre algumas coisas. De repente, do nada, a esposa olha para mim e fala assim: não vai ser bom a gente conversar hoje. Eu falei: por quê? Assim, meu marido chegou e ele está bravo. Mas o cara nem entrou na cozinha, como que eu ouvi ele puxando o freio de mão. Quando ele puxa o freio de mão desse jeito, ele está bravo. Mas porque ele normalmente aperta e puxa. Hoje ele não apertou, ele puxou com tudo, ele está bravo. E a hora que o cara entrou,
estava cuspindo beia pela boca. Vamos ali dar um abraço, não sei, tchau, deixa embora. Ela conhecia ele de puxar o freio de mão, ela não precisou ver ele para saber que ele estava bravo. Elias não precisou Deus descer do céu com uma placa, faz isso. Não precisou Deus mandar um anjo do céu dizendo, faz isso. Ele conhecia qual era a vontade de Deus. Eu me lembro uma vez, quando eu era adolescente, eu queria uma resposta de Deus para alguma coisa. Eu falei assim, Deus, quando o Senhor vai me responder? Então eu dei uma alternativa para Deus. Quantas letras existem na placa do carro? Quantas letras? 3. Gente, dá para formar uma palavra sim e uma palavra não. Então eu falei para Deus, vamos fazer o seguinte, aparece um carro na minha frente, com a placa escrito sim, ou com a placa escrito não. Eu não sabia na época que não dava, era do estado de São Paulo, não chegava a letra S, mas depois passou um tempo, eu dei uma chance para Deus. Deus, vamos fazer o seguinte, já que o senhor não está conseguindo aparecer essa placa, pode aparecer com as letras embaralhadas, eu já aceito, já está bom para mim. Nunca vi essa resposta. Eu estava buscando de forma diferente. Deus não precisou chegar para Elias com uma placa, Deus não precisou chegar para Elias com um sinal, Deus não precisou chegar para Elias com um anjo. Bastou Elias conhecer a Deus e compreender qual era a vontade de Deus. O DNA da nossa igreja tem que estar intrinsecamente ligado a esse fato. Nós temos que viver uma vida íntima com Deus, a ponto de conhecer a Deus, para termos a audácia e a coragem de vivermos a vontade de Deus em nossas vidas. Porque as coisas não param por aí. O que aconteceu com Elias por ele saber que essa era a vontade de Deus? Por Elias experimentar uma vida de intimidade com Deus, uma vida íntima com Deus, o que aconteceu com ele? Dá uma olhada no que diz o texto. Ao meio-dia, os caras já estavam orando possivelmente desde as 9 horas da manhã. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Espera aí, Elias era um. Os profetas de Baal eram quanto? 450. Se você olhar o versículo 28, os 450 profetas de Baal estavam com facas e lanças nas mãos, se cortando. O texto diz que o sangue escorria deles. Nesse contexto, ele chega para os caras e começa a caçoar deles. E não para por aí. Elias dizia assim: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, esteja dormindo, vocês terão de acordá-lo. Elias foi tão incisivo na bagunça, na zoeira que Elias estava fazendo com ele. Se você olhar o versículo 28, o versículo 28 está dizendo que depois disso esses caras começaram a orar mais alto ainda. Peraí, Elias sozinho, caçoando de 450 homens com facas e lanças na mão. Porque Elias conhecia qual era a vontade de Deus. Porque Elias vivia uma vida de intimidade com Deus. Elias tinha coragem de tomar atitudes audaciosas. Elias tinha coragem de tomar atitudes que talvez se ele viesse conversar aqui com a gente, fala: gente, estou com uma ideia, o que vocês acham? Vocês acham boa ideia de eu ali? Tem aqueles 450 caras ali. Você acha que é uma boa ideia eu chegar ali e tirar sarro na cara deles? Trocar de miúdo. Você conhece um corintiano? Palmeiras fazer o quê, né? Deus sabe todas as coisas, foi campeão brasileiro, né? Acabou de ser campeão brasileiro agora. Vou pegar assim, ó, um corintiano aqui fala: gente, na avenida Milton Prado ali, tem um bando de palmeirenses comemorando o título. Vocês acham uma boa ideia eu ir lá tirar sarro deles e falar que eles não têm mundial? Porque não tem mesmo, né? Falar lá que eles não têm mundial, o que você acha disso? É uma boa ideia? Qual o conselho que nós daríamos? Rapaz, você tá doido. O pessoal lá já deve ter tomado umas, está tudo doido. Faz muito tempo que o Palmeiras é campeão. Então assim, eles estão loucos. Você não vai fazer isso. Qualquer pessoa de sabedoria dizer assim: não faz isso. Qualquer pessoa diria para Elias: não faz isso. Mas porque Elias conhecia a vontade de Deus. Mais do que isso, Elias tinha intimidade com Deus. Elias tem a coragem de tomar atitudes audaciosas. Se a gente não for uma igreja que a gente conhece a vontade de Deus, se nós não formos uma igreja que conhecemos, temos intimidade com Deus, a gente não vai passar de uma igreja que se reúne de domingo aqui, preocupado se o estofamento da cadeira está bom, se o ar-condicionado está bom e se a música está num volume agradável. Nós temos que ter a intimidade, o conhecimento, a coragem de andar segundo a vontade de Deus e tomar atitudes audaciosas.
Eu não vou falar do que a gente está fazendo, mas eu vou falar do que já aconteceu. Quando essa igreja decidiu fazer uma reforma no templo aqui, sem ter dinheiro. Mas a igreja compreendeu que era o momento de fazer isso. A igreja compreendeu que Deus estava mandando a gente fazer isso. Nós fizemos uma reforma, onde só a mão de obra da construção ficava mais de 90 mil, e nós tínhamos apenas 80 mil em caixa. O pessoal fala, vocês estão doidos? Não vai dar. Mas é a certeza daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Nós temos que ter essa intimidade com Deus e essa certeza. E aí sabe o que acontece com Elias? E agora é a melhor parte. Porque Elias tinha intimidade com Deus. Por causa dessa intimidade com Deus, Elias tinha a coragem de andar segundo a vontade de Deus. Por causa dessa intimidade com Deus, Elias tinha coragem de uma atitude audaciosa na direção de Deus. Olha o que acontece no final do texto. Então o Senhor mandou fogo. Primeiro, vamos fazer uma campanha de oração com irmãos. Não está chovendo água, vamos pedir para chover fogo. Já começa um negócio estranho. Então, Elias se reúne para orar ao Senhor, pedir que desça fogo do céu. Então, Deus mandou fogo. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na vasilha. Quem é que gosta de churrasco? Vocês não gostam de churrasco, vai orar pela vida de vocês, irmão, pelo amor de Deus, né? Churrasco é bom demais. Rapaz, tem dia que tudo certinho, carvãozinho direitinho, carvão bom, tudo. A danada da churrasqueira, tem dia que não tem declarando assim. Não, e você coloca álcool, coloca óleo, e aquele trem não vai para frente. Imagina, então vamos fazer o seguinte: no próximo churrasco, a gente vai colocar água na churrasqueira, pedra na churrasqueira, e vamos acender a churrasqueira. E a quantidade de água absurda. O texto vai dizer que encheu um córrego com mais de 12 litros de água. Acontece que Elias, porque teve toda essa intimidade, obedeceu ao Senhor, teve a coragem de dar passos audaciosos, ele experimentou do Senhor muito mais do que ele podia até mesmo imaginar. A proposta de Elias no começo foi: gente, vamos orar, porque o Deus que respondeu com fogo, e o fogo consumiu o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. Mas o nosso Deus, ele consome o holocausto, ele consome a madeira, ele consome a pedra, ele consome a terra, ele seca a água, ele faz muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente pensa. Mas isso está intrinsecamente conectado ao fato de nós conhecermos esse Deus intimamente, obedecermos a palavra desse Deus, ainda que para obedecermos temos que fazer algo louco aos olhos humanos, audaciosos aos olhos humanos. Mas esse é o DNA, experimentarmos aquilo que somente Deus pode fazer. Esse é o DNA de experimentarmos aquilo que somente Deus pode dar a cada um de nós. Nós temos que conhecer esse Deus, nós temos que experimentar esse Deus. Há vários textos na Bíblia que Deus nos chama a experimentá-lo, a prová-lo, a entendermos e confiarmos nele. Malaquias 3,10, quando fala provai-me nisto, quando ele fala trazer todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, provai-me nisto, se eu não abrir a porta dos céus e derramar sobre vocês mesmos sem medida. Não é colocar Deus contra a parede, mas é provar, porque Deus está dizendo: eu falo e eu cumpro. Elias está descobrindo que Deus falou para ele: vai lá, que você vai cumprir com a minha vontade e você vai experimentar o melhor que eu tenho para vocês. A gente, como igreja, nós temos que buscar cada vez mais uma vida de intimidade com o Senhor, cada vez mais conhecer esse Deus, conhecer a vontade dele. A partir disso, vivemos de acordo com a vontade dele, andarmos na direção da vontade desse Deus, para experimentarmos o melhor que Deus tem para cada um de nós, para experimentarmos o melhor que Deus tem para a nossa vida, para a nossa história e para a história dessa igreja. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, abaixar a cabeça, e na sua oração você buscar: Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero experimentar isso que Elias experimentou, dar esse passo de fé e receber só aquilo que o Senhor é capaz de dar. Nesse momento de oração silenciosa,